falar com vocês a respeito da missão e o reino de Deus. Então você tem a sua Bíblia aí, abre lá em Mateus no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 44 ao 52, você pode deixar aí abertinho. E esse tema da missão e do reino de Deus é um tema muito pertinente. Não existe nenhum outro tema na vida, no ministério, no ensino de Cristo, pelo qual ele falou e ensinou mais do que o reino de Deus. Nos evangelhos, todos os evangelhos tratam dessa realidade do reino de Deus. É uma coisa que é falada assim constantemente por Jesus. É anunciado por ele, é revelado por ele, é pregado por ele. Só nos evangelhos nós vemos mais de 130 passagens que usam esse termo, o reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus, ou simplesmente o reino. Todos esses conceitos, reino de Deus, reino dos céus, são conceitos similares, são parecidos, são palavras que falam a mesma coisa, falam sobre a mesma coisa. E ninguém mais nos evangelhos trata do reino de Deus como o apóstolo Mateus, e aqui no seu evangelho. E ele trata desde o início ao fim, trata desse tema, o reino de Deus e a missão do reino de Deus. É uma coisa tão presente, que se um cristão hoje lê o Evangelho de Mateus e não se depara com essa realidade do reino de Deus, nós estamos perdendo o fio da meada, nós estamos perdendo o grande ponto daquilo que Mateus quer comunicar. Então tratar sobre esse tema no Evangelho de Mateus para mim é prazeroso, porque é uma coisa que Deus vem falando comigo, vem trabalhando na minha vida aí pelo menos nos últimos 6, 7 anos, Deus vem me inculcando com essa história, com essa realidade do reino de Deus, quem nós somos no reino de Deus, quem somos chamados para ser no reino de Deus, quem é Jesus o Cristo. E é impressionante que Mateus abre o seu evangelho, vamos fazer aqui um panorama do evangelho de Mateus até o capítulo 13. Mateus abre o seu evangelho e ele está escrevendo esse evangelho para uma igreja que ficava na Síria, ficava na cidade de Antioquia. E ali haviam muitos judeus, haviam muitos gentios, era uma igreja da onde veio Paulo, Barnabé, uma igreja muito missionária, uma igreja engajada na sua missão, uma igreja com muitos... Era uma igreja exemplo para as demais igrejas daquela época. E Mateus então está escrevendo o seu evangelho para educar essa igreja. E ele quer contar a história de Jesus. Ele quer contar por que Cristo veio à terra. Qual é o propósito de Deus na vida de Cristo? E ele então usa esse tema do reino de Deus como o eixo central do propósito de Deus na terra. Então Mateus abre o seu evangelho fazendo uma genealogia de Cristo. Ele vai de Cristo, ele vai indo para trás na história de Cristo, na cronologia de Cristo, e traça a sua genealogia até Abraão. Abraão sendo o homem que Deus chamou, que Deus escolheu e firmou uma aliança com ele, para que por meio dele as nações sejam abençoadas. E ele tirou Abraão da terra de Ur, falou, vai para a terra que eu te mostrarei, que é a terra prometida, e eu farei de você pai de muitas nações, e por meio de ti as nações serão abençoadas. Então Abraão, como a figura da aliança de Deus com o povo de Deus, Mateus começa traçando a sua genealogia, o histórico de Jesus até Abraão. E nos primeiros 3 capítulos ali, então, Mateus começa também a ressaltar como as profecias do Antigo Testamento, proferida pelos profetas começando lá em Moisés, como todas as profecias a respeito do Messias foram cumpridas na vida de Cristo. E vira e mexe há umas 6, 7, talvez 8 passagens, onde Mateus fala, isso se deu para que fosse cumprido o que havia sido dito. E todas essas coisas, então, foram como sinais para a igreja. Então, o que Mateus está fazendo ali, ele está colocando Jesus no centro do propósito salvífico de Deus para a terra.
Jesus é o propósito pelo qual Deus chamou Abraão lá na antiguidade. Jesus é o propósito pelo qual Deus revelou aos seus profetas. Jesus é o Messias, Jesus é esse. Jesus não há outro que devemos esperar. Nele as profecias são cumpridas. Tudo isso está nos primeiros 3 capítulos de Mateus. E eu lendo isso, eu fico maravilhado, como a intencionalidade de Mateus em comunicar isso para a igreja. E daí você pensa, então Jesus está vindo para reinar, Jesus nasceu, papapá. Você pensa, vou virar o capítulo 4, onde que está Jesus? Será que ele está em Jerusalém, no palácio? Será que ele está em Jerusalém, no templo? Não, no próximo capítulo então a gente vê Jesus na Galileia. E na Galileia, ele estava nas margens, entre os marginalizados, entre os excluídos, entre aqueles que não mereciam. O Cristo, o Messias, o centro do propósito salvífico de Deus, agora se vê no lugar mais longínquo do centro da vida religiosa de Israel. E é de lá então que ele começa a pregar e proclamar o seu reino. Meu irmão, isso para mim me fala que se você quer colocar Cristo no centro da sua vida, você vai ter que encontrar com Ele entre os marginalizados. Você vai ter que encontrar com Ele entre os perdidos. Você vai ter que encontrar com Ele entre os que estão lá fora, os que não estão no centro, porque é lá que Jesus está. Então colocar Cristo no centro da nossa própria vida, ou reconhecer a centralidade de Cristo no nosso próprio viver, é juntar-se a Ele na missão do seu reino. E é a partir de lá, então, Mateus 4, que Jesus começa a chamar os seus discípulos. E ele começa, então, a revelar o que é esse reino. Daí, então, Mateus, ele começa a tecer um pouquinho dessa temática do reino de Deus, do evangelho do reino de Deus, e ele vai diluindo isso nos próximos capítulos. Lá em Mateus 4, Jesus aparece proclamando o reino e o seu perdão, chamando o povo ao arrependimento. Jesus é esse que tem poder para perdoar pecados. Ele tem o poder para redimir, ele tem o poder para restaurar. Ele é rei e ele é também sacerdote. Ele é profeta. Ele é aquele que que Deus prometeu desde a criação do mundo. E em Mateus 4, Jesus também começa a chamar discípulos para andarem com ele. Ele começa a formar uma comunidade. Ele começa a formar um movimento. E ele começa a chamar, ele não está sozinho lá nas margens. Ele começa a chamar aprendizes para aprenderem a viver na maneira do reino. Mateus 5, capítulo 5 e 7, Jesus então estabelece os princípios e as prioridades do reino. Lá a gente vê o Sermão do Monte, a gente vê as bem-aventuranças, a gente vê um ethos, uma ética que é dada por parte de Cristo, onde ele mais ou menos que reinterpreta a lei. Ele fala, os antigos falavam isso, eu porém falo isso. Ele nos mostra que o padrão do reino e as prioridades do reino são muito maiores do que obediências religiosas, do que costumes que temos, do que palavras sem vida. Mas ele nos mostra que o Espírito Santo está no meio de tudo isso, nos moldando, nos fazendo, nos tecendo, recriando, fazendo uma nova criação. Mateus capítulo 8 e 9, Jesus então aparece demonstrando o reino através de poder, de cura, de milagres. É ali que ele multiplica pães, ele anda sobre o mar, é ali que ele ressuscita a filha de Jairo, ele cura a sogra de Pedro. O poder de Deus está sobre a vida dele. E em tudo isso, aquela comunidade que ele formou em Mateus 4, está andando com ele, está aprendendo dele. Essa maneira de viver a forma do reino. E esse discípulo também somos nós. Que Jesus continua a caminhar por sobre a terra, revelando o seu reino. Então Jesus está ali demonstrando o reino. Ele está ali manifestando o reino. E tudo isso, até então, se dá lá nas margens. Se dá lá fora. Se dá lá na Galileia. No lugar mais longínquo de Jerusalém. No lugar mais difícil de chegar.
Na verdade, no lugar que muitos da elite religiosa daquele tempo evitava chegar. Porque eles falavam, pode alguma coisa boa vir da Galileia? A Galileia era a fronteira de Israel para o mundo pagão. Então lá também havia muitos costumes pagãos. E é ali que Jesus então aparece. Então em Mateus 10, aí Jesus envia aqueles que ele chamou. Ele chamou lá no capítulo 4, ele chamou seus discípulos. Lá em Mateus 10, ele começa a enviar eles. E isso me fala que o reino tem uma missão apostólica. Apostólica significa uma missão de envio. Da mesma forma que Jesus nos congrega, nos chama, nos ajunta, nos tira de lá para cá, ele também nos leva de cá para lá. Ele nos envia para fora. Nós não somos feitos simplesmente para estarmos aqui no nosso cerquinho seguro, onde todo mundo pensa igual. Mas da mesma forma que Jesus nos une, nos congrega, nos traz para junto, ele também nos envia para o mundo, para manifestar, para demonstrar o reino. Aí Mateus 11 e 12, a gente vê um pouquinho do tema mudar. Porque em Mateus 11, João Batista, que era o profeta que veio para abrir o caminho para Jesus, João Batista é perseguido, ele é preso. E a partir dali a gente vê, então, o sentimento de Israel a se mudar a respeito desse Messias, desse profeta que se dizia Messias. Porque a partir dali, então, é quando os mestres da lei, os fariseus, começam a perseguir a Cristo. Então, o tema o espírito da história começa a mudar um pouquinho. Então, no capítulo 13, nós chegamos aonde nós estamos agora. Aqui no capítulo 13, quase que no meio, no centro do Evangelho de Mateus, Jesus conta 7 parábolas sobre o reino. E é quase como que ele estivesse querendo falar, olha, no centro da minha vida está esse conceito chamado reino de Deus. E esse conceito é tão importante que eu vou enfatizar ele 7 vezes, para que vocês entendam. Nós não vamos ler as 7, nós teríamos que ler o capítulo inteiro, mas nós vamos ler as 3 últimas aqui, porque elas capturam o cerne da questão, elas capturam aqui o tchan daquilo que Jesus queria comunicar. Então vamos lá. Mateus 13, versículo 44, nós vamos ler até os 52. Então o que é o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. E o reino dos céus também é semelhante ao que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. E o reino dos céus também é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins eles deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? E eles responderam, sim. Então eles disse, por isso todo escriba, ou todo mestre, ou todo professor que é versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Esse tema do reino de Deus, ele continua, ele tem o seu ápice aqui, no capítulo 13 de Mateus, mas ele continua até o final do seu evangelho. Com essas 7 parábolas, Jesus quer capturar a atenção dos seus discípulos. E Mateus, como ele está escrevendo para essa comunidade que estava na fronteira também, Antioquia, que era uma comunidade formada de gentios, judeus, pessoas de toda parte, pessoas que haviam crido em Cristo e
e haviam sido redimidas pelo seu sangue, ali haviam mestres da lei, fariseus de ponta como Paulo, igual eu falei. Então ali havia um pouquinho de tudo naquela comunidade. E ali, para esse povo que Mateus está comunicando essa mensagem, ele está falando, olha só essas 7 parábolas aqui, que comunicam sobre a importância e sobre a natureza e sobre a essência do reino de Deus. E é engraçado porque a partir daqui, Jesus começa a falar sobre o reino em parábolas. E a gente sabe o porquê que ele fala em parábolas. Porque lá em Mateus 13:34, Jesus fala assim, Mateus fala assim, todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E Jesus começou a usar parábolas para aqueles que tivessem ouvido para ouvir, pudessem entender. Mas também para que se tornasse oculto para aqueles que já o haviam rejeitado. Então, por meio de parábolas, Jesus começou a ensinar os seus discípulos. Então, o reino de Deus, ele parece tanto um mistério quanto um segredo aberto. Ele é comunicado por parábolas com essa intenção de revelar, mas também, ao mesmo tempo, com a intenção de encobrir daqueles cujos ouvidos estavam fechados. Como que nós podemos entender o que é o reino de Deus e essa realidade? A melhor forma de fazermos isso é talvez reconhecermos um dos erros, talvez da nossa interpretação do que é o reino de Deus. Isso aqui é algo que eu venho formulando e venho meditando, como eu disse aí no decorrer dos últimos 6, 7 anos, e uma coisa que eu tenho que me deparado bastante. Às vezes a gente fala sobre o reino no sentido de edificá-lo. Vamos lá edificar o reino. Vamos construir o reino. E isso passa uma conotação do que o reino de Deus é um projeto em construção. Mas esse entendimento de que o reino é algo que precisa ser edificado, ele não engloba o conceito, o significado total daquilo que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não cabe a mim e a ti ser construído. Porque quem constrói, o arquiteto do reino é o próprio Deus. O construtor do reino é o próprio Cristo. Ele é o rei. Nós somos helpers. Nós somos aqueles que vêm para... Nós só vamos junto na história. Quem está construindo esse reino desde a eternidade, desde a fundação do mundo até a consumação do século, é o próprio Deus. Não tem nada a ver a mim, comigo e contigo. Nossas vidas vão passar, Deus continuará com seu empreendimento. Vira e mexe, a gente tinha que ter essa conversa sobre quem que realmente constrói o reino de Deus aqui. De quem que pertence tudo isso. Porque cabe a nós, meus irmãos, quer você esteja numa posição daquela, ou quer que você esteja numa posição na qual você está agora, ou eu agora em nenhuma posição, cabe a nós termos o conceito certo daquilo que é o reino de Deus, porque isso impacta a maneira pela qual nós vamos viver e entender o agir de Deus entre nós. E o segundo erro que cometemos também é que nós falamos sobre o reino no sentido de expandi-lo. E a gente tem que fazer o reino crescer para novos territórios, e a missão então se torna um empreendimento, tipo uma venda de um evangelho cultural, sabe? Você que trabalha com vendas aí, talvez sabe dessa questão de territórios, né? Você tem o seu território, e dentro do seu território cabe a você fazer aquilo que pode, para que o seu produto, o seu serviço seja, né, se torne aceito ali. E o problema disso é que então se torna um evangelho, isso empacota o evangelho, de tal forma que se torna um evangelho num produto a ser exportado. Então nós levamos então em missão a nossa maneira de ser, porque nós precisamos cruzar lá para novos territórios, e se torna esse empreendimento de nós estamos fazendo o reino expandir. Porém, o reino de Deus, a soberania de Deus sobre o mundo, sobre o universo, é completa. Não existe nenhuma parte do planeta Terra que não pertence a Cristo Jesus.
Salmo 27 fala do Senhor a terra e tudo que nela há. Às vezes o que precisamos entender é essa realidade, de que do Senhor é a terra e tudo que nela há. E não há potestade, não há principado, não há espírito, não há inimigo algum que possa contender contra essa realidade. E pensar no contexto do reino, nesse contexto de territorialidade, é interessante, porque o que acontece quando um território não é mais considerado cristão? Por exemplo, ali da igreja primitiva, Antioquia, todo aquele lugar lá agora é muçulmano. E o evangelho tomou raiz ali, se tornou um movimento que impactou o mundo a partir dali, Jerusalém, Antioquia, os confins da terra. Porém, lá por meados do século 8, 9 e 10, teve a conquista muçulmana de todas aquelas terras. E praticamente eliminou o cristianismo ali, e submeteu o cristianismo de tal forma onde o cristianismo já não era o reino, aquelas terras já não eram mais cristãs, aquelas terras eram então eram muçulmanas. E então qual foi a resposta da igreja naquela época? Foram as cruzadas. Eles lançaram as cruzadas para reconquistar o reino, para expandir o reino, para reconquistar o território, a terra que foi perdida. E essa expansão do reino, então, desde lá dos anos 700 e pouco até 1400 até o final dos anos 1400, foi o princípio imperativo nessa ideia da missão do reino de Deus na terra. Nós precisamos conquistar terras. Isso também depois das cruzadas acabaram, isso foi para o Novo Mundo. E nós no Brasil, nós conhecemos muito bem. Quem aqui já ouviu falar da Cruz Maltina? A Cruz Maltina é um símbolo dessa expansão imperialista, ou dessa expansão do reino que, não, na verdade, não tem nada a ver com o reino. Né? São os templários que tomaram sobre si essa responsabilidade de expandir o reino para novos mundos. Então, o que acontece com o reino quando uma terra não deixa de ser, entre aspas, cristã? E talvez o maior mistério do reino para mim é que o reino é escatológico. O reino, ele está aqui agora, mas ele ainda não está. Ele é já e ainda não. Cristo está entronizado. O seu reino não tem fim. Porém, a gente vê trevas por toda parte. O reino já foi inaugurado, mas ele ainda não foi consumado. Eu acho que a melhor forma de você pensar nisso é pensar na questão de estações. A primavera já chegou, mas ainda a gente sente aquele vento frio do inverno. Porém, a primavera chegará na sua plenitude. E naquele dia nós vamos regozijar. Então, como nós vivemos na primavera hoje, quando às vezes sentimos aquele frio do inverno no ar? E isso então nos ajuda a entender essa concepção do reino de Deus aqui no livro de Mateus. Quando nos referimos ao reino e à submissão, é importante que entendamos isso de maneira consistente à palavra, porque isso então define a nossa abordagem missionária. Aquilo que vamos fazer na missão para participar daquilo que Deus está fazendo por meio do seu reino. E eu vejo na Bíblia 2 princípios operantes de quando os evangelhos, ou Paulo, as cartas de Paulo falam sobre o reino. E elas falam sobre o reino no contexto de 2 conceitos. O primeiro contexto o conceito de receber, e o segundo conceito é o conceito de entrar. Então, quando nós falamos sobre o reino, nós falamos em receber o reino, e nós falamos em entrar no reino. Essa é a dinâmica e a resposta que é exigida de nós nessa realidade do reino que está presente. Nós recebemos o reino e entramos no reino. Nós não construímos o reino. Nós não expandimos o reino. O reino, ele vem e se faz presente. E nós entramos e possuímos o reino. Então eu tenho 3 Ds aqui
para ficar bem facinho, para você lembrar sobre qual deve ser o nosso posicionamento referente ao reino de Deus e a sua missão. E o primeiro D, a palavra começa com D aqui, é que o reino é uma dádiva. O reino é nos dado, ele nos é entregue, nós não os conquistamos, nós não fazemos nada por merecer. O reino é uma dádiva de Deus e nós o possuímos por sua graça. Cristo veio até nós. Como o Marquinhos leu aqui no Evangelho, lá no capítulo 4 de Mateus, e o povo que estava em trevas viu grande luz. Cristo veio até nós. Over and over, né? Aqui nos evangelhos, os evangelistas passam essa ideia de que o reino é uma dádiva que nos é entregue. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A eles pertence o reino dos céus. Lucas 12, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai vos agradou em dar-vos o reino. O reino lhe foi dado, o reino lhe foi entregue. E o segundo D, que nós precisamos, que nos ajuda a entender essa história do reino, eu posso usar aqui a palavra domínio, mas domínio seria muito fácil. Então eu quero usar uma outra palavra aqui chamada domicílio. Porque é quando Deus habita entre nós que o seu reino é revelado. E essa ideia começa lá no Antigo Testamento, com a ideia do tabernáculo, quando Deus libera o povo do Egito e os chamam para fora do império que os oprimia, para que eles fizessem deles um povo adorador. E então estabelece as leis e o tabernáculo e uma nova maneira de viver. Fala, vocês serão testemunhas do meu reino na terra. E no centro da comunidade de Israel estava o tabernáculo, estava a adoração a Deus, e é ali que Deus habitava. E é ali que o reino de Deus se fazia presente. E é ali que o reino de Deus se manifestava. É ali que a presença de Deus se era evidenciada. Essa história, essa ideia de que Deus habita entre nós, irmãos. Nós somos uma igreja, nós somos o corpo, nós somos o templo de Cristo. E o reino de Deus se faz presente aqui, porque Jesus habita entre nós. Jesus veio para habitar entre nós, e nós habitamos com Ele. Nós estamos agora debaixo do seu domínio. Nós estamos debaixo agora, a palavra grega para essa é oikos, ou oikos, como a gente fala aqui, que significa a economia de Deus, o lar de Deus, a casa de Deus. Nós estamos debaixo da governança de Deus. Nós estamos debaixo do domínio e do senhorio de Deus, porque nós fomos resgatados das trevas e transportados para o reino. Mas não é aquele reino que vai vir, é o reino que já está. O reino que está aqui. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5, fala assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus, a ele seja a glória e o domínio pelos séculos. Esse reino será consumado, meus irmãos, esse reino será concretizado, esse reino será feito pleno. Nós devemos orar pela vinda do reino, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Que a consumação do reino venha aqui e no agora. E em Mateus 7, no versículo 21, Jesus fala assim, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai está nos céus. Então, meus irmãos, esse entendimento do reino, de que o reino é uma dádiva, e o reino é um domicílio, na qual nós entramos e fazemos parte da habitação de Deus. Isso nos ajuda a entender o reinar de Cristo no nosso meio. E o último D aqui que eu tenho, e nós vamos encerrar então depois disso, é que o reino é uma demonstração. O reino não é palavras, mas ele é uma demonstração de poder. Quando Cristo reina entre nós, quando Cristo entra na sua casa, quando o reino chega em algum lugar, há uma mudança de realidade. As coisas que eram antes já não são mais.
chega com Cristo, chega com o seu reino, tudo aquilo que tudo aquilo que o reino promove, a justiça e a paz e a alegria no Espírito Santo. Isso é o reino. Quando o reino de Deus chega em nossas vidas, nós não somos mais os mesmos. E através do ministério de Cristo, o povo se maravilhava porque Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade. Ele não só declarava o reino, proclamava o reino, mas ele ia lá e demonstrava o reino. Os doentes eram curados, os cativos eram libertos. Ele era aquele Messias, ele era o Messias prometido em Isaías 61. As cadeias eram quebradas. E ele chamou para si então discípulos e fundou essa comunidade para viver debaixo do poder do reino de Deus, desse reino que é presente no aqui e no agora. E já então em Mateus 10 a gente vê Jesus enviando os discípulos. E num outro evangelho esses mesmos discípulos voltam e começam a contar para Jesus todas as maravilhas que eles haviam visto, todas as maravilhas que Deus havia feito através da vida deles. E Jesus fala assim: vocês regozijavam os pequeninos porque e aprove a Deus revelar os segredos do reino. Cristo estava aqui fazendo outra coisa, manifestando o reino de Deus de outra forma. E estavam juntando para si discípulos que eram pessoas imprevisíveis, pessoas não só imprevisíveis, mas eram pessoas que o mundo não dava nada. Pescadores, pessoas humildes, cobradores de impostos, pessoas que eram irrelevantes para a realidade daquele tempo. Jesus começa a ensiná-los sobre esse reino e dá poder para que eles também andassem nesse reino. E essas pessoas incapáveis, improváveis, essas que seriam então reconciliadas com Cristo. Nós somos proclamadores, somos demonstradores dessa mensagem da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo. E Deus faz o seu apelo por meio de nós. E por amor a Cristo suplicamos: reconciliem-se com Deus. Esse deve ser o clamor do nosso coração. Deus nos pega, faz essa comunidade, torna essa comunidade numa embaixada do reino, onde embaixadores de Cristo, então agora vivem nos princípios, no poder, na missão do reino de Deus, que é de reconciliar o mundo a si mesmo. E o reino é demonstrado para o mundo quando nós congregamos aqui para o louvor da glória de Deus. E daí nós nos espalhamos pelo mundo e vivemos uma vida à moda do reino. Meu irmão, que diferença faria se nós, no nosso congregar, nós somos uma pessoa, mas no nosso espalhar, no dia a dia, no dia da semana, nós nos tornamos outra pessoa. O reino, ele tem que fazer parte da nossa vida como um pleno. Tem que fazer parte do nosso dia a dia. Como se seria evidenciado e demonstrado o reino naquilo que você faz no dia a dia. Um povo que está abaixo do senhorio de Cristo, cheio dessa esperança que não vem do mundo, demonstrando o amor de Deus, para que sejamos um povo em missão. O que mais precisamos hoje é recalibrar assim a nossa perspectiva do reino. Porque Deus está movendo entre nós por meio do seu Espírito. E tudo que nós somos testemunhas disso. Eu estava lendo uma estatística recentemente, e vamos fechar com isso aqui, porque isso para mim molda toda o impacto que o reino pode ter no mundo. Vamos falar aqui só de Brasil, tá? No Brasil hoje somos por volta de 210, 215, 220 milhões de pessoas, depende aí do último censo. Mas vamos colocar aí 215 milhões de pessoas. No Brasil há por volta de 60 milhões de evangélicos hoje. Há 250 mil igrejas. Mas há apenas 19 mil missionários no campo missionário. Missionários transculturais. De 60 milhões de evangélicos, apenas 19 mil missionários no campo missionário. Se nós pegarmos essa mesma porcentagem de 28% a 30% de evangélicos e aplicarmos esses 4 milhões e meio,
Dá por volta aí de 1,3 milhões de evangélicos brasileiros que estão pelo mundo afora. Meu irmão, se 1,3 milhões de evangélicos que estão pelo mundo afora entendessem que eles são chamados, capacitados, são chamados para serem representantes de um reino, testemunhas de um reino, nós veríamos a força missionária brasileira no mundo se expandir de forma exponente. Nós iríamos de 19 mil missionários no campo missionário para 1,3 milhões de cristãos que se entendem, que se veem como representantes desse reino. É por isso que é importante que nós tenhamos essa concepção. É importante que nós andemos nesse poder, nessa realidade do reino de Deus. E eu quero terminar com isso aqui. Antes de começar o seu ministério, antes de Cristo começar a proclamar o reino, ele foi levado, conduzido pelo Espírito, lá em Mateus 4, para o deserto. E você conhece essa passagem, Jesus vai, a primeira tentação, Satanás vem a ele e fala: se tu realmente és o filho do homem, que significando ser o filho de, se tu realmente é o filho de Deus, significando que se tu é realmente esse Messias, faça que essa pedra se torne em pão. E a segunda tentação é que Jesus é levado ao topo do templo, na coluna, no lugar mais alto do templo. Provavelmente o lugar de maior visibilidade em Israel naquele tempo. E a tentação do inimigo era ali: jogue-se para baixo, porque Deus vai dar a ordem para que os seus anjos venham e o seu pé não toque em uma pedra. Mas a tentação não era só isso. A tentação era: faça isso e todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver que você é realmente aquilo quem você diz. E o inimigo então vê que isso não deu certo, leva Jesus, mostra todos os reinos da terra e fala: tudo isso me foi dado e eu te dou se prostrado você me adorar. Então Cristo vira para o inimigo e fala: aparta-te de mim, porque você não cogita os planos de Deus e sim do homem. Mas essa segunda tentação, onde o inimigo leva o Cristo para o ponto de maior visibilidade. Suba aqui nesse ponto que é o mais bem visto, no centro de Jerusalém, no centro de todo mundo, onde estão todas as elites, onde todo mundo verá que você é aquele que... E ali você poderá então revelar o seu reinado. Você poderá ser crido como um rei. Mas o propósito de Deus era outro. O reino de Deus, ele não seria revelado ali no ponto de maior visibilidade. Ele seria revelado lá na Galileia, entre aqueles que estavam em trevas, entre os pequeninos, os excluídos, os outcasts, né, os marginalizados, nas margens. E Cristo sim seria exaltado em Jerusalém. Ele seria exaltado num lugar alto em Jerusalém. Mas esse lugar não seria a coluna do templo de maior visibilidade. Esse lugar seria o Monte do Calvário, no topo de uma cruz. E é dali então, exaltado na cruz, crucificado, que Cristo começa então a congregar todos para si mesmo. Irmãos, antes de uma coroa do reino, antes da coroa há uma cruz. E se nós quisermos viver a moda do reino, quisermos viver de maneira consistente aquilo que Deus está nos chamando para viver, nós temos que viver diante da cruz. Não há coroa sem cruz. Nós temos que carregar a nossa cruz hoje. E sim, um dia receberemos a nossa coroa. Sim, quando o reino for consumado, nós receberemos a nossa coroa. Mas antes, há uma cruz. Eu quero deixar vocês com esse pensamento. Quando, lá no Evangelho de Mateus também, lá por volta do capítulo 16, quando as coisas começam a ficar difíceis para a igreja, para os discípulos. Lembra, Jesus começou a ser perseguido, os seus discípulos também, as coisas estavam ficando hostis a ele.
Jesus lança esse desafio para os seus discípulos. E ele fala: se alguém quer ser o meu discípulo, ou se alguém quer vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, eu creio que o chamado para vivermos a moda do reino começa quando nós tomamos a nossa cruz. Às vezes usamos muitas desculpas. Não, mas quando eu estou lá, os meus colegas de trabalho, o pessoal fica zoando, porque eu sou cristão, porque eu creio em Cristo, eu creio em Jesus, meu ambiente lá é hostil, eu recebo ameaça, ou isso, aquilo, ou às vezes não falo, eu não dou testemunho, porque eu não quero perder aquele deal, não quero perder aquele negócio. E a gente começa então a compromise, né? A gente começa a negociar o reino por valores, por coisas deste reino, do reino do mundo. E eu quero fazer um desafio para você nessa manhã. Não existe outro valor maior, como nós lemos nessas parábolas, do que o reino de Deus. O ponto dessas últimas 3 parábolas, das 7, que estão ali no corpo do Evangelho de Mateus, é que o reino de Deus é o tesouro de grande valor. O reino de Deus é o tesouro que está oculto no campo. Às vezes você encontrou esse tesouro, uns encontram esse tesouro, eles tropeçam, eles estão no reino de Deus. E eles vendem tudo, eles reconhecem o valor do reino. O reino de Deus é aquela pérola, a mais valiosa de todas. A mais valiosa do que você já viu. Não há nada neste mundo que se compara ao reino de Deus entre nós. Não há carreira, não há negócio, não há sucesso, não há nada que o mundo possa oferecer. E eu creio que assim como Cristo foi tentado, nós também somos tentados de forma diária a negociarmos o valor desse reino. Nós queremos a visibilidade do topo do templo. Se eu for lá em cima, todo mundo vai ver. Mas Cristo está chamando você para ser fiel onde você está. Seja fiel no pouco. Seja fiel no seu dia a dia. Seja fiel no amanhã, na segunda-feira. Daí na terça-feira de novo. Na quarta-feira de novo. Na quinta, na sexta, no sábado. E depois faz tudo de novo. E dia após dia, você nega a si mesmo. Você toma a sua cruz. Você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você entrega a sua vida. Você se rende diante dele. Você vai começar a ver então a demonstração e a manifestação do reino através da sua vida em maneiras que você nem imaginava que era possível. Você vai começar a ver portas se abrirem. Você vai começar a ver pessoas sendo impactadas. Você vai começar a ver pessoas perguntando, questionando você: o que você tem, meu amigo, que eu preciso disso que você tem. Porque mediante os desafios, mediante a realidade, mediante ao estresse e aos cuidados deste mundo, eu te vejo você dessa forma. E a sua vida então começará a ser um testemunho vivo do reinado de Cristo entre nós. Irmão, se você fizer isso, você vai ser um missionário.